De fato, uma tarde que deu tudo errado para o Internacional, derrota lá em Minas Gerais, em BH, para o América Mineiro, 1-0, uma derrota ruim que coloca em xeque o segundo lugar do Internacional, que pode ser ultrapassado pelo Flamengo hoje à noite. O título do Palmeiras também está confirmado. Olha, é uma tarde frustrante para o torcedor colorado. E aí eu nem cito o Palmeiras, e sim a possibilidade de perder o segundo lugar em um jogo que o Inter poderia ter saído na frente se não fosse a penalidade máxima perdida pelo Alan Patrick, e também o jogo ruim que o Inter fez lá em Minas Gerais. Eu quero falar um pouco mais com vocês sobre esse América 1, Inter 0. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes aqui. Então deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para ser notificado dos próximos vídeos. Bom, pessoal, lá em Minas Gerais, o Inter acabou perdendo por 1-0 para o América Mineiro, um jogo ruim do Inter e que confirmou matematicamente o título do Palmeiras, que só vai entrar em campo 9h30 da noite contra o Fortaleza. Muita festa lá já em São Paulo. O Palmeiras, mais uma vez, é o campeão brasileiro nesta temporada e também coloca em xeque o segundo lugar do Inter, porque o Inter está a 3 pontos do Flamengo, mas o Flamengo tem uma vitória a mais. Se o Flamengo vence o Corinthians hoje à noite lá no Maracanã, Rio de Janeiro, o Flamengo pega o segundo lugar do Internacional, faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Em um jogo muito ruim do Inter, que já começou mal. O Henrique Almeida ali nos primeiros 15, 20 minutos já teve 3 oportunidades de abrir o marcador. O América esteve melhor que o Inter, criando mais oportunidades, por mais que o Inter tivesse controle do jogo, o Inter não assustava o América. E aí vem um pênalti, um lance do Rodrigo Moledo, na insistência, o Herman Conte dá um chute no Moledo, é marcado o pênalti, era a chance do Inter abrir o marcador, e o Alan Patrick, que fez uma boa partida, eu quero destacar mais isso na sequência, perde um pênalti, bate mal o pênalti, o Cavicchioli ainda dá o rebote pro Alan Patrick, que no rebote também finaliza mal em cima do Cavicchioli, e aí o Inter perde a oportunidade de abrir o marcador na partida contra o América. Ainda assim, e era isso que eu queria citar, o Alan Patrick jogou bem, tá? Apareceu muito bem, dando mobilidade pro meio de campo, esqueci de citar aqui, mas o Inter teve uma alteração na equipe titular, o Wanderson na vaga do Pedro Henrique. O Wanderson apareceu até de certa forma bem, mas na hora de finalizar, de concluir as jogadas ali, naquela última parte, no último terço do gramado, o Wanderson acabou pecando, como grande parte dos jogadores do Inter. Foi uma tarde do não para vários deles. O Alan Patrick ainda tem uma baita oportunidade, que ele ia fazer um golaço, ele acaba costurando a defesa. O Inter criou oportunidades a partir do pênalti perdido, mas não foi um bom jogo, foi um jogo de controle e que o Inter, em deficiências do América, criava oportunidades. Como foi na segunda etapa, tanto que a primeira oportunidade do segundo tempo, quando ainda estava 0-0, é do América, é com o Benítez, que inclusive fez uma baita partida. O jogador ex-Grêmio, não, assim, até surpreendeu todo mundo, mas o Benítez foi um dos melhores em campo nessa partida contra o Internacional. O Mano foi tentando com algumas trocas, tirou o Alemão, botou o Brian, tirou o Wanderson, botou o Pedro Henrique, que também não conseguiu jogar bem. O Pedro Henrique entrou e, olha, errou a maioria dos dribles que ele tentou, que é a jogada característica dele, 1 contra 1, o drible, a jogada em velocidade, e o Inter seguia tendo controle com a bola nos pés, maior posse de bola, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Teve um lance que o Alemão botou a bola na trave, ele estava impedido ali, que foi mais uma boa jogada do Alan Patrick, que com certeza foi o melhor em campo do Inter. Vale a gente lembrar também que tem uma alteração no intervalo, que é a entrada do Maurício na vaga do Edenilson, que sentiu o tornozelo. O Felipe Azevedo, no último lance do primeiro tempo, caiu por cima do tornozelo do Edenilson. O Edenilson acabou sentindo e saiu de campo. E o Maurício entrou no intervalo da partida, não conseguiu fazer muito também. Se eu pudesse destacar 2 jogadores do Inter, Alan Patrick foi bem, por mais que tenha perdido o pênalti, entendo, o torcedor fica chateado, mas ele jogou bem, deu mobilidade para o meio de campo, quase deu assistência pro Alemão, que estava impedido, botou a bola na trave, criou oportunidades, quase fez o golaço no primeiro tempo. O Johnny, na primeira etapa, jogou muito bem, desarmou, e aí é um ponto que vale a gente citar, que persistiu o jogo inteiro do Inter, e já nos últimos jogos, desde que o Inter perdeu o Gabriel. O Inter tem um buraco no meio de campo. O Gabriel faz muita falta. E o Edenilson não pode suprir, porque ele não tem a mesma característica do Gabriel.
Então o Johnny acaba se desdobrando em 1000, cai pelo lado esquerdo marcando e apertando a marcação, mas tem aquele buraco ainda que é a vaga do Gabriel. E o Edenilson não é esse jogador marcador. Falta um volante marcador para suprir essa necessidade que o Inter tem sem o Gabriel, que só volta na próxima temporada. Um jogo ruim do Inter, que ainda colocou o Lucas Ramos, quase fez um gol de cobertura no Cavicchioli no abafa. O Inter tentou de todas as formas, o Moledo jogando praticamente de centroavante e formando uma linha de 2 na defesa com Vitão e Johnny, mas de fato foi uma tarde do não pro Inter. Um jogo ruim, um jogo que tem que ser esquecido. Faltam 3 jogos e o Inter hoje à noite pode perder a vaga pro Flamengo e o segundo lugar, que seria aí sim trágico pro Inter. O Inter precisa garantir o segundo lugar, os 42 milhões e 700 mil reais, e também para manter a batida em que estava, quebra uma sequência aí de 13 jogos de invencibilidade pro Mano e pro Inter. Colorado perdeu por 1-0 pro América lá em Belo Horizonte, tá certo? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que a gente volta ainda hoje para falar do Inter, depois das coletivas, depois que acalmar tudo sobre esse Inter e América lá em Belo Horizonte, tá certo? Um abraço e até a próxima.